Bom dia, pessoal. Estamos aqui em mais uma Capcast. Hoje eu fui incluído na missão de tentar conduzir aqui o bate-papo. Estou aqui com o Jerônimo Júnior, que vai. Nós dois vamos assim, um vai auxiliar o outro nesse. E com duas grandes figuras aqui para a gente cumprir essa missão, né? Tony Filho e Tony Pai. Isso São aí. duas pessoas. Tony praticamente. Acho que vamos ser um dos precursores da contabilidade aqui, do fortalecimento da marca contábil em Caruaru. Então hoje a gente vai ter um papo aqui bacana e bem divertido. Eu espero que vocês gostem do que vai ser falado aqui. O tema desse mês, como está aqui, é do Dia dos Pais, tá? Nada mais justo do que trazer essa dupla que já é uma segunda geração na profissão. Não é uma profissão tão difícil e tão desafiadora. E você convencer seu filho ou dar o exemplo para que seu filho siga é uma tarefa difícil, né? Eu já estou com quase, meu, Davidson Queiroz, eu já estou com quase mais de 20 anos de contabilidade, tá? Eu comecei com 17 anos, onde fazia bico em oficina, aquela coisa toda, e a gente teve um problema lá em casa com a cheia e o próprio vizinho que estava ajudando lá a gente ofereceu trabalho. Aí comecei como office boy, fui galgando e, enfim, naquela luta toda, depois fizemos faculdade e estamos aqui há mais de 20 anos já nessa trajetória que a gente tenta passar um pouquinho para os nossos filhos também da dificuldade, dos desafios, não da profissão, mas desafio da vida, né? Para que a gente crie não só crianças, mas a gente forme homens e mulheres de valores, né? Que possam contribuir em prol da sociedade. Eu queria, Jerônimo, que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouco da sua trajetória. Vamos lá, bom dia pessoal. Meu nome é Jerônimo Júnior. Estou na área desde 2003, comecei no primeiro período de faculdade. É, Como o Davis falou também, introduzindo desde o início ali no faz tudo do escritório, mas é um amor que vem, eu acho que vem muito de berço, eu fui muito sempre da área das exatas, tanto minha mãe trabalhava também na época como técnico, meu pai tinha formação em técnico de contabilidade, tinha formação, né? E era auditor fiscal aqui do estado. E aí eu galguei alguns anos de trabalho de estágios. Depois também trabalhei com a atual esposa, a ex-esposa, né? Meu pai faleceu, né? E aí a ex-esposa dele. E já fazem 12 anos que eu estou com o meu escritório. Mas é como Deus falou, realmente tô nessa parte inicial, né? Com duas filhas também querendo que siga, que a gente sabe que os filhos são o espelho, inicialmente querem seguir os passos dos pais, mas também tem a base educacional que a gente implanta, a gente sabe que a gente não sabe que vai ser seguida, e aí a gente vai passar agora para eles, né? É um exemplo de geração que está aí na segunda geração passando. E eu vou começar com o Tony Pai para que ele possa falar um pouco da trajetória dele, desse exemplo como pai, até a vinda do nosso amigo Tony Filho também para a área contábil. Olá pessoal, tudo bom? Realmente eu fui aqui logo é, qualificado aqui como um dos principais contadores aí, percussor e tal. Mas é muita responsabilidade essa frase, pois a gente tem muitos contadores aqui top que me referenciavam quando eu comecei a atividade, já pensando nessas pessoas. Não vou citar para não deixar passar o nome de ninguém, mas tem muitos contadores, exemplo na vida da gente aqui do nosso ramo, do nosso meio, que realmente eu procurei me inspirar na época, né? Então, assim, em 2002, eu iniciei o curso de Ciências Contábeis, não entendia nada, não sabia, nunca tinha trabalhado na área contábil. E fui gostando, porque de início eu procurava uma profissão, até que pode ser até esse exemplo meu, pode até servir para alguma pessoa que está procurando uma profissão. Eu procurei uma profissão que eu não precisasse ser empregado. Esse foi o critério de achar uma profissão. Aí procurei direito, procurei contabilidade, enfim, ciências contábeis. E foi o primeiro que eu passei antigamente em Caruaru só tinha direito na SES, né? Então eu não consegui passar, fiquei no remanejamento. E tentei ao mesmo tempo contábeis na Fafica. E aí fui estudando contábeis e me apaixonei. Vi que gostei mesmo e fui me aprofundando. Então isso desde 2005 que me formei, 2006 abri meu escritório.
estamos aí na batalha aí ainda tentando manter, repassando para a geração, que é o Tony Filho aqui. E a contabilidade foi um marco na minha vida que todo dia eu digo a ele, principalmente, sempre que a gente tem a oportunidade de conversar, que é o divisor de águas, né? Todo mundo vai reclamar da pressão, da burocracia, do governo, a questão de imposto, da forma tributária, da folha. Enfim, todo mundo vai reclamar disso, vai reclamar da entrega que tem que dar ao cliente, mas faz parte. No final é gostoso. Eu acho que todo mundo que é contador, assim, vai sentir a mesma coisa que eu penso, porque eu já tentei várias coisas, sou sincero lhe dizer, porque todo contador, eu acho que ele é empresário, então ele deve ser empresário pelo menos. Aí automaticamente, paralelo ao escritório, você tenta uma loja, outro tenta uma prestação de serviço diferente, outro tenta a construção. E eu já tentei várias coisas. E algumas coisas falharam. E a contabilidade não. O escritório de contabilidade está firme e forte, crescendo, graças a Deus. Passa a bola agora para o Tony Filho aí, continuar a nossa história aí. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, a Sheila, a Júnior, a Davidson. Rapaz, para mim uma honra estar sentado aqui nessa mesa e muita responsabilidade, né? Porque, assim, são pessoas que já construíram um legado aqui e o meu intuito aqui é chegar como aluno mesmo, né? Sentar na cadeira da humildade e trocar ideia, né? Agradeço demais pelo convite. Quando Sheila me chamou, aí eu liguei, até falei com o pai, eu tô emocionado, né? Eu digo, bicho, eu acho que eu vou chorar. É, aí ele fez, é fresca, é porra, né? Aí, enfim, do jeito dele, mas assim, fico muito feliz, tá? Vai ser um bate-bola muito bacana aqui, eu acredito, e vamos trazer, né, o que a realidade de como realmente é, né? Assim, trazendo um pouco da trajetória, eu costumo dizer que eu não escolhi a contabilidade, por mais incrível que pareça, ela me escolheu, né? Como assim, pô? Tu tem um escritório, tu tem teu pai como referência, mas assim, eu fiz vestibular para tudo em outras faculdades, e aí eu digo, vou tentar ser advogado, vou tentar ser arquiteto, não sei o que, resumindo, passei em contabilidade. E aí eu digo, essa porra, só passei em contabilidade, desculpa o palavrão, né? Mas eu só passei em contabilidade, eu digo, velho, vai tu mesmo, né? Então vamos ser o melhor nisso. E aí foi que eu comecei realmente, né? Pode até parecer, pô, teu pai é contador, papapá. Mas aí eu comecei nessa trajetória. E assim, e aí eu digo, velho, se é pra gente ser bom, vamos ser bom, né? Então fui fazendo acontecer e aí as coisas foram acontecendo. Mas assim, é, é sobre isso. E aí, obrigado a vocês. E eu acredito que a gente vai trocar um bate-bola muito massa aqui hoje. Então vamos dar seguimento aqui. Tony, a primeira pergunta para você, né? Vamos dizer assim, é o pai da dupla aí que começou essa história aí. Não sei se você é o primeiro contador da tua família ou não? Sim, com certeza. Então é o primeiro, vamos dizer assim, contador da sua família, tá? Você já falou um pouquinho sobre o que fez você escolher a profissão, né? Mas além da escolha da profissão, eu sei que eu te conheço, mas eu acho que é uma pergunta pertinente. Qual, assim, o legado, tanto como um pai, como um contador, que você pretende ou que você... Eu sei a resposta, mas pelo que eu lhe conheço, mas eu queria que você dissesse aqui aos nossos ouvintes, tá? Que você pretende deixar para seus filhos, para a sua marca, tanto no mercado de trabalho, como na sua profissão, como na sociedade em geral. Muito bem, veja bem. Nesse caso aí, aconteceu o seguinte. Nós temos, da minha fase, da minha vivência de contabilidade, na minha opinião, já temos duas etapas, né? Antes da pandemia e pós-pandemia. Então, o que eu pensava há 5 anos atrás não Não é se mais o que eu aplica, né? penso hoje. Então, assim, eu tenho 18 anos de atividade contábil, mas mudou totalmente, ou seja, está mudando ainda a minha opinião ou o meu pensamento do que vai ficar o nosso legado. Então, assim, talvez, não querendo ser omisso ou querendo ter isenção, mas pelo avanço, Tony Filho já tem 27 anos, pelo avanço, 27 ou 28? 28 anos, é, a gente vai perdendo até a história da gente para, porque ele já entra no circuito e já começa a montar a história dele dentro da nossa história, né? Assim,
Então, assim, mas a contabilidade, cara, ela aumentou, ela mudou completamente. A gente ficou meio que. A gente que é dos 18 anos para cá, lá atrás, a gente perdeu meio o sentido. A gente tem que correr, porque a contabilidade foi forçada a mudar devido à pandemia. Não só a contabilidade, tudo que envolve tecnologia. Então, assim, para mim, o legado é o melhor possível. O que vai ficar para os nossos filhos. Eu penso já nas minhas netas trabalhando na área, porque virou um negócio moderno, virou um negócio que quando eu estudava tinha um apelido de guarda-livros. Hoje em dia, cara, é um cara de TI, é um cara de. Livro com geleia, né? Então hoje eu lembro quando eu era office boy, a contadora tinha um livro do tamanho dessa mesa, cara. Ela abria o livro assim, ó, pá, batia do outro lado da capa do livro, né? E ela aqui anotando Lapidinho, no borracha. livro diário, fazendo. Então, assim, eu não dava muito valor porque eu não entendi o que é que ela estava fazendo, né? Depois que a gente comecei a estudar, já. Isso eu era office boy em 92, comecei a estudar em 2002, né? 10 anos depois. Foi que eu vim perceber que aquilo que ela fazia era um livro contábil, um livro diário, manual, tal, tal, tal. Então isso, da minha época, já foi uma tecnologia arretada que a gente começou a usar sistema, usar tudo. E, inclusive, quando eu comecei a estudar em 2002, na empresa que eu trabalhava, que foi, na verdade, meu primeiro emprego, até hoje eu sou sócio da empresa, eu implantei o sistema contábil, porque lá também era manual em 2002 em diante, e ainda era manual. Então isso para mim vem mudando, vem mudando, vem mudando, ao ponto da gente não saber o que vai acontecer amanhã. Mas eu tenho uma certeza só, que é uma das melhores profissões e eu penso em e torná-la familiar, crescer familiar, que a filha dele goste, que eu tenho um filho novo que ele goste também, que o filho do meu outro sócio goste também, que se identifique para poder o negócio ficar totalmente familiar. Entendi. Tony, a mesma pergunta para você. Eu queria que você falasse um pouquinho, até porque você, vamos dizer assim, é o responsável, né, por herdar o bastão, vamos dizer assim, como um filho mais velho, tá? O legado que você pretende deixar tanto na sociedade, para os teus filhos, para a profissão em si. Fala um pouquinho aí pra gente. Deixa eu pegar um gancho. Vou pegar um gancho do que os dois falaram. E uma coisa muito que ele falou, que ele escolheu uma profissão que ele não fosse empregado, né? E aí ele vai ter também outros exemplos. Tony vai ter um exemplo muito forte do pai, de Sim. seguir o bastão, mas também pode ter outros exemplos. Nessa questão, como você até falou aí, de legado, né? Então, eu tive um pouco da história dos dois. Essa mentalidade de você querer não ser um empregado e você tentar empreender. E caiu muito de paraquedas uma parte do que Tony falou. Porque eu também, na época, meus pais separados, e eu vim de Alagoas para Pernambuco e eu tinha muita missão. O que é que eu queria fazer? Fiz vestibular em Recife, fiz vestibular aqui. E engraçado, se eu escolho contabilidade na Federal, eu tinha passado. E aqui, contabilidade aqui em Caruaru. E aí fiquei em remanejamento na Federal porque escolhi administração e vim fazer contabilidade em Caruaru, porque pai morava aqui em Caruaru. E aí, assim, eu tive dois grandes exemplos que hoje, se Deus quiser, vou ter a oportunidade de falar aqui. Um tá comigo ainda até hoje, que é um tio meu, e meu pai que, enquanto vida, fez a parte dele também. Fora pai, e você hoje como pai também, pegando o gancho da pergunta de Davidson, esse legado, esses exemplos, você hoje também com a parte mais tecnológica e atual. Então a gente queria ouvir um pouco de você e pegar esse gancho da pergunta de David e complementar com isso que eu tô falando aqui. O que é que você pode falar disso tudo? Então, eu acredito, tava até conversando ontem com o Fabrício, eu acredito que a gente conversando ali com o Fabrício, então quer dizer que o escritório de contabilidade vai virar uma empresa de tecnologia. Porque com esse avanço é o que a gente vê, pô. A gente não é mais um entregador de DAF, né? A gente precisa gerar valor. Então a nossa missão, quanto contador hoje, é entender como a gente vai embalar o nosso serviço e entregar para o cliente. E ontem a gente teve uma reunião com uma pessoa sobre BI, velho, incrível a quantidade de informação que ela trouxe. Então hoje a gente vê que é muito mais sobre gerar valor do que o processo que a gente faz, né? Então, o que é que eu entendo de legado, o que é que eu entendo de impacto que a gente tem que gerar? Eu trago assim que a nossa missão é transformar a vida das pessoas através da contabilidade. Isso pode parecer um pouco Clichê. clichê e tal, mas assim, é incrível o impacto que a gente consegue gerar quando a gente traz uma informação assertiva. Não é só simplesmente, vou abrir 5 meses para 5 mês para você não pagar imposto. Não, pô, eu vou te ajudar a crescer da forma segura com um CNPJ único e a gente vai fazer um melhor planejamento tributário
e tal. E assim, claro, existe a parte financeira que a gente quer ser rico, quer crescer, né? Eu entendo que a contabilidade é uma profissão de milionário, real. Mas eu sou muito do impacto, eu acredito muito na transformação. Pô, quando tu vê o cara que era MEI, virou sim, tá no lucro real, o cara faz, putz, isso aí. Né? Vem Que aquela massa, realização, que né? massa, é. Uma das coisas, só te interrompendo um pouquinho, que eu acho muito, assim, bonito na nossa profissão, que não é a gente cuidar simplesmente de um CPF ou de um CNPJ, a gente tá cuidando de sonhos, né? Sim. Porque muito daqueles negócios ali começou pequenininho ou com um sonho de transformar aquilo como base familiar ou como mudança de vida. Isso você falou. O que a gente pode apresentar, aquilo que a gente faz a mais. Então, às vezes, a gente não só muda o CNPJ, a gente muda a vida daquelas pessoas. Isso, é como você falou, né? A gente é o cara que vai ajudar o cliente a realizar o sonho dele, né? Então, eu trago para mim essa responsabilidade e tento realmente no dia a dia ali trazer e dar o meu máximo para poder realmente ajudar o cara a alcançar isso, né? Alcançar esse sonho dele. Mas uma das coisas que eu mais gosto de fazer em contabilidade é quando eu fecho um balanço. Quando eu bateu tudinho, chega a dar aquelas. Que Bateu, que massa, né? massa, velho. Bateu fiscal, contábil, né? Porque a contabilidade em si é como se ela fosse a junção de tudo, né? Do fiscal, do trabalho, isso tudinho lá. No balanço mesmo, ela tem que todo mundo falar a mesma língua. Se Concluir o alguma ciclo. coisa não encaixar ali, o balanço não vai bater. Então é Verdade. uma ciência muito bacana e, feito vocês falaram, muito gratificante e bonita também. Muito desafio, mas também muita recompensadora. E aí, nossa próxima pergunta, eu vou incluir ambos e vou incluir um pouco da parte pessoal com a parte profissional também. Já tive essa oportunidade de trabalhar com família, né? E a gente sabe o quanto é difícil, o quanto há um choque de realidade de geração, onde hoje a gente tem um encontro aqui de uma contabilidade um pouco mais tradicional com as novas tecnologias, a junção, como a gente falou aí, de uma empresa contábil, onde a gente tem vários setores, várias gestões, TI onde a gente é um conjunto de profissões dentro de uma só. Então, eu queria saber para vocês aí, dentro da contabilidade e dentro da questão família, pai mesmo, quais são as principais ações e dificuldades que vocês encontraram até hoje e que vocês acham que ainda podem encontrar para essa questão contábil, essa questão pai, essa questão empresa, família, envolvendo tudo junto. Como eu falei antes, né? Eu pretendo passar para gerações esse nosso legado, né? Mas assim, existe um desafio. Hoje, não só ele trabalha comigo, ou é meu sócio hoje, inclusive, mas vamos tá junto, né? Trabalhando. Mas já a esposa dele está também. Então, antes de contratar a esposa dele, eu chamei ele numa sala. Olha, funciona assim, negócio é assim. Porque, querendo ou não, mistura, Verdade. né? Querendo ou não, mistura. Quando se trata, Demais. olha, agora eu vou fazer só uma comparação. Quando é de pai para filho, me perdoe se eu estiver sendo tendencioso ou algum tipo de discriminação. Quando trata de pai para filho, independente se é sócio, você tem uma hierarquia de pai. Então você consegue dar um carão num filho, mesmo sendo sócio. Ó, cara, senta aqui. Tá errado, pô. Quer dizer, eu vim do escritório até aqui dando carão nele, porque ele se atrasou. Se fosse meu sócio, eu ficava com raiva e, né, dizia no começo, mas não vinha falando para ele se organizar, para tal. Então, assim, se fosse. Então, quando é pai, talvez essa parte fique melhor, quando é família. Porém, a parte quando já vai para a questão marido e mulher, talvez já complique. Eu acredito que Davidson também convive isso. Então, complica, porque você não consegue falar com a mesma hierarquia de um filho, você vai ter os direitos iguais, né? Então, a questão de familiar é isso aí. Você tem que ter esse controle emocional, não misturar, porque querendo ou não, mistura, porque os seus problemas pessoais viram problema da empresa quando você tem parente dentro do negócio. E se então isso é uma gestão a mestrado, doutorado, você tem que ter, emocional principalmente, para não passar para os colaboradores o conflito que talvez você tenha com o filho, com a esposa, com o irmão, com o pai. É uma coisa que você tem que ser bem zen. Não, entendo, concordo. Eu acho que Tony também vai complementar, eu acho que outro lado, que o fato sócio, pai e filho, tem aí também
digamos que um conjunto de ideias diferentes, o fato de ser um pouco mais tradicional, a reluta de uma tecnologia nova, a reluta da inexperiência da gente. Eu também venho Tony não é o mais novo, né? Mas eu sou o caçula do meu lado. E de uma família geral, de irmãos, eu sou o do meio, vamos falar assim. Mas concordo com você plenamente da dificuldade. Hoje minha esposa é minha sócia. A gente também tem a sociedade de outra empresa aqui em Caruaru, mas já trabalhei com família, já trabalhei com cunhada, minha esposa já trabalhou comigo quando eu era em outro escritório, onde eu tinha um cargo de gerência e, cara, levei ela pra lá e disse, ó, lá você não é minha namorada, Sim. lá você não é minha noiva, lá você é um colaborador como qualquer outro. Sou chato no trabalho, se eu precisar reclamar com você, você estando certo, eu vou reclamar com você que eu preciso dar o exemplo. Porque na hora que eu for reclamar com o Davidson não vai ter moral pra dizer pra mim que eu não reclamo com você. Pelo contrário, eu vou dizer a ele que se eu reclamo com a minha namorada, eu não vou reclamar com ele. Sim. Então, é o ponto da questão da hierarquia. Mas eu acho que a dificuldade de relutar. Eu acho que a gente, talvez por ser mais novo, a gente não tem aquela maturidade. Hoje, como meu pai, eu vejo meus filhos fazendo coisas que dizer, pô, eu faço isso também. Mas não tinha a maturidade de dizer, pô, vai se dar mal nisso aqui. E às vezes a gente se surpreende pelo lado bom, que realmente aquela ideia era boa. E eu acho que a gente tem um choque cultural muito da inovação, que eu acho que é um casamento perfeito e você vai passar o bastão realmente surpreendente. Tony é um menino também um menino brilhante, o pouco que eu conheci da trajetória de Tony, maravilhoso. Eu acho que ele tem muito a acrescentar também nessa pergunta que eu fiz, porque é o outro lado da visão. Eu acho que como você falou, o pai e filho, quando se complementa ali, quando entende, quando escuta e quando vai, logicamente que trabalhar pelo outro lado, como tem esposa, tem outras coisas, pode atrapalhar. Mas eu queria ouvir ele do outro lado, lá, do lado agora filho. do filho. Como é essa cultura? O que é que você acha de dificuldade? As principais ações que você pode encontrar aí? Então, desde cedo, né, pai me levou para trabalhar, né? Mas tudo que ele fazia tinha uma aplicação de ensinamento, né? Ele sempre fez as coisas, eu não entendia, né? Não entendia real, mas como assim, Tony? Tipo, ele é realmente educável, ele sempre foi reto. E aí, tipo, eu comecei a trabalhar com 16 anos, e pá, ia. Aí, só que, tipo, o cara é filho do dono, né? Então, oxe, eu tava no parque de diversão, Mordomia. Chegava de 2, 3 horas, fazia um negocinho ali, papapá. Enfim, aí ficava Estudar de manhã, né? estudava de manhã e de tarde ia pro escritório, né? Aí foi naquela, né? Papapá. Só que, tipo, eu me achava filho do dono e tava top. Não fazia nada, tipo assim, pra gerar valor. Aí quando foi que eu fui recebendo, né? Nessa época eu ganhava R$ 50 por semana. Aí, velho, né? Papai, eu comecei a trabalhar de manhã e de tarde, né? Eu digo, aí não, trabalhava de tarde e ganhava 50 por semana, né? Aí eu digo, pai, eu vou estudar de noite, viu? Porque aí eu vou Trabalhar de manhã. trabalhar de manhã e de tarde, né? Na minha cabeça eu chego. Vou ganhar o dobro agora, né? Não, oxe, Bem da história. outro ganhar o salário mínimo, meu amigo, né? Eu tô trabalhando igual todo mundo, né? Indo, né? Indo, né? Já Indo, começou trabalhando, a visão de indo. empreender ali, ó. Aí eu, oxe, vou ganhar o salário mínimo, né? O alternativo de noite, pá. Ó, pai, veja aí com o Fabrício, tal. Aí ele, beleza, aí. Fui conversar com o Fabrício, depois ele voltou e disse, ó, conversei com o Fabrício. Eu digo, chegou, estralei as costas assim. Não, aí é o seguinte, aí eu não vou, a gente vai pagar mais 50 não. Vai ser 100, eu digo. Me ferrei. Não, aí eu digo, putz, né? Porque assim, na época eu tava com namorada, não sei o quê. Tava perto do salário mínimo. Né? Isso a gente tá falando de E, 11 anos atrás. digamos que o salário mínimo era 800, né? Eu tava no meio do salário mínimo, né? 400, oxe, tá. Não era dinheiro, né? Mas eu pensava em ganhar um salário mínimo, né? Enfim, e aí, assim, tive essa jornada que aí eu achava que eu tava trabalhando, mas não tava trabalhando. E não tenho vergonha de dizer, né? A virada veio quando eu achava que era pelo dinheiro e ele me mostrou que não era sobre dinheiro, né? E aí, meio que a gente discutiu, o papai ele só doido. A porta da rua é a serventia da casa. E aí, a gente discutiu, aí eu Tá fui pro bom. mercado de trabalho. Né? Fui pro mercado de trabalho porque ele disse, ó, se tu quiser meu dinheiro, doido, tu tá no lugar errado. Aí, porra, né? Não entendia. Ele tava educando. Aí eu porra, fui embora pro mercado de trabalho. Aí 8 horas, meio-dia, aquela, né? O projeto todinho. E eu dizia, meu irmão, teu pai é contador, velho. Como é que tu trabalha em outros lugares, né? Outros locais, né? Aí, não, pô, tô aprendendo, tal, não sei o quê. Aí passou, né? Aí depois foi que eu pedi pra voltar, né? Ele, não, aí passei 4 anos fora. E aí pedi pra voltar. Aí ele disse, não, pô, tá doido, é?
Aí mudou o jogo, né? Feito, tu é caro demais, pô. Eu digo, não, pô, diz aí, pô, eu quero voltar, pô, tá doido, é? O meu prazer é porque, assim, é, vocês têm os filhos, né? E, assim, pra mim, a minha realização era trabalhar com meu pai, pô. É sonho é porque a gente vê ali a imagem do pai, então, velho, eu digo, eu tenho que trabalhar com meu pai, tenho que trabalhar com meu pai. Por isso que eu disse a ele, eu digo, meu irmão, eu vou chorar nessa porra, viu? Aí ele, pô, porra, é fresco, enfim, aí eu disse, vou voltar, deixa eu voltar, pai. Ele fez, não, pô, tu é caro demais, isso aqui. Eu digo, quanto é que você pode me pagar? Realmente eu ganhava 3 mil e pouco, papapá e tal. Aí ele fez, bicho, Me ferrei. tinha R$ 1.000 na mesa, eu digo, bora, topei. Aí vim, né? Pronto, aí aceitei, foi 3 meses ali, ó, pra ajustar cartão, pra não sei o que, né? Enfim, mas tava dentro de casa. E aí, tentando implantar tudo que a gente aprendeu na rua, papapá. Só que ainda vinha meio desafiador, né? E o meu sonho era trabalhar junto com ele. Mas aí eu. Só que Custa pai, que custar, né? só que aí pai estava envolvido em outros negócios, papapá. Aí eu cheguei e disse, ei, porra, eu tô aqui agora, pô, bora. Bora, né? Nós dois juntos, né? O maloqueiro, né? Bora, pô. Ele olhou pra minha cara assim e disse, ei, doido, a minha vida tá feita, pô. Agora tu tem que ir atrás da tua. Eu digo, eita, Outro ensinamento. eu digo, Eu dei a chave, né? Tá aqui o escritório, vai atrás da sua vida. A minha vida já tá feita já. Tu tá criado, tá estudando, já tá formado. Vai tua vida aí. aí, plim, né? A chave caiu, a máscara caiu. Aí eu digo, pô, então eu tenho que me virar, né? Aí foi quando eu comecei a produzir conteúdo, porque eu tava esperando pro papai, né? Pai, tô aqui, diz aí o que você quer, pra gente ir junto, né? Mas ele disse, "Ei, doido, a carreira é tua, pô, te vira, né? E aí foi que eu comecei a correr pra poder realmente gerar um resultado. E aí, eu acho que isso que é a parte massa, porque sempre teve esse lado da educação, ele sempre foi muito firme, né? E hoje eu vejo como aprendizado. Pô, pai, eu, antes eu ficava peidado porque, tipo, a gente trabalhava no mesmo lugar, ele ia de carro e ia de ônibus, velho. Miserável, pô, né? Eles, ó, chegue cedo, almoça, tome banho e vá-se embora. Eu digo, pai, mas a gente não vai junto. Ele falou, não, mas minha vida tem nada a ver com a tua não, pô. Aí ele chegava depois de mim, eu lá na frente esperando o ônibus, na frente de casa. Aí eu ia peidar, tá ligado? Quando eu chegava no escritório suado, ele chegava, não aconteceu nada. Ah, velho, mas assim, antes eu não entendia, mas hoje eu entendo. É tanto que com a minha esposa, ela nunca andou de ônibus. Quando eu pedi pra ela andar de ônibus, ela fez, não, você andar de ônibus não. Diga é o quê? Ó, minha filha, ó, aqui é a estação, isso aqui é um Dedinho, ele ônibus, para. ele para, né? Isso é questão de criação, sabe? Assim, eu sempre fui nesse. E o povo ligava pra mim. Amigo meu, amigo nosso em comum, dizia, bicho, tu devia ter teu filho aí, pô. Tá pegando pesado demais. Aí eu digo assim, podia ter dado certo e podia ter dado errado, né? Assim. É. É um risco meu, né? Mas eu digo, bicho, é excesso, é bope, velho. Pede pra correr, ele pediu pra correr. Ele pediu pra correr. Então, assim. Mas com essa filosofia que ele tinha, Não. toda história aqui de papai, Sim, sentado pode na pra correr, cadeira, pode pra correr. os dois valores que você agregou no momento que você, porta da rua, serventia da casa, e no momento que você trouxe ele de volta, mesmo sabendo do valor dele, agregando menos valor pra ele, talvez transformou Eu ele. fiz o. Né, eu Não, digo assim, eu isso quero ver se foi vem mesmo nessa. crucial, Então, Peça assim, fundamental pra virar a chave. crucial. então, aí eu cheguei, ele disse, eu quero aumento, porque eu sei que a namorada, eu vou pra um clube, vou fazer um lanche, acaba o dia da semana, eu digo, Faz teu nome, eu Benção. disse, olha, eu dizendo a ele, eu digo hoje ainda, 28 anos, eu digo a ele, Toninho, que é Toninho, né? Ele disse, Toninho não, meu nome é Tony Filho, né? Porque Dadinho não, né? Meu nome é Zé Pequeno. Zé Pequeno, né? Ele virou, né? Ele disse, eu cresci, né? Deixei de ser Dadinho, não, né? meu mano. Depois fica chamando Dadinho. Toninho, ó. Ele disse, não, é Tony Filho, pô, não sou mais Toninho, não. Então, aí eu digo, olha, quem não guarda R$ 1 não guarda 10, pô. Quem não guarda 100 não guarda 1.000. Então, se tu tem 50 e não guarda R$ 1, tu vai ter 50 mil e não vai guardar 1.000. É proporcional isso aí. Ele, não, meu irmão. Aí até hoje, um tempo desse, ele chegou aqui, eu tô guardando aqui o saldo na poupança, sei que dá na aplicação. No pouquinho do Um Inter. pouquinho, né? Então, assim, isso pra ele é um avanço, né? Ele Total. evoluiu, né? Poxa, pai, eu consegui guardar o que o senhor tanto pediu a vida inteira, 28 anos pedindo e agora eu consegui guardar. Então, assim, eu queria dizer a ele, tu quer mais dinheiro? Quero, então eu vou dar mais trabalho. Aí falei com um amigo nosso, advogado da sala vizinha, ó, tá pensando num boy aí não? Toninho tá ocioso aqui no escritório. Ficava o dia todo no Instagram, assim, dando era da época.
E queria aumento, Orkut. queria dinheiro sem trabalhar, só à disposição para ir na prefeitura, que a gente precisava muito na prefeitura, né? Tinha bem pouquinho na prefeitura. Né? Então, assim, aí ele achava que isso era o trabalho do escritório, era ir despachar na prefeitura, dar para entrar com o protocolo, enfim, tirar certidão. E a gente, enquanto gestor, via que aquilo era um serviço de boy, que só vinha meio expediente. Aí isso, o legado maior foi, eu nunca trabalhei em escritório de contabilidade. O legado maior não, a moral da história, eu nunca trabalhei em escritório de contabilidade. O fato dele ter saído e trazido coisas novas, para mim foi a melhor coisa do mundo. Que ele veio, trouxe informações novas, agradecer aos gestores dele antigo, mas veio para mim com coisa nova, com ideia nova, com posicionamento novo, onde a gente viu onde podia estar errando, viu onde podia melhorar. Então isso foi a melhor contribuição que ele veio, além da evolução enquanto ser humano e filho. Para mim, a satisfação de ter um filho que se rejuvenesceu, se regenerou, na verdade, né? E aí de onde nasceu? Em casa, porque você falou, eu queria procurar uma profissão que eu não fosse empregado. E aí, de onde nasceu esse espelho? Essa mentalidade de ir atrás, realmente, de uma profissão que você não fosse empregado. E aí, Tony tem o espelho dele hoje em você. É essa visão de você não trabalhar para os outros, mas construir, empreender naquele momento que você estava lá atrás trabalhando, desde office boy até você construir escritório. Os seus espelhos ou seu espelho? Veja bem, teve um caso que é emblemático. Eu morava ali no Rodrigo Arruda, não sei se vocês conhecem, indo para Gymbox, no 3 prédios que tem ali. Acho que o Michel mora lá, né? Eu Sei. morava lá, né? E eu, outro dia, eu cheguei, o carro assim, aí o porteiro fez. Aí eu baixei o vidro para falar com ele, né? Bom dia, doutor. Foi boa tarde, doutor, chegando para almoçar. Aí, boa tarde, doutor. Poxa, no 2º grau, o cara me chamando de doutor. Eu, né? Subi, aí cheguei, parei o carro no estacionamento, aí lá vem o porteiro de novo, era o zelador. Doutor, o senhor tem alguma bolsa para levar? Que eu possa lhe ajudar? Eu digo, não. Por que tudo hoje, né? Eu pensando, né? Tudo doutor, doutor. Aí fui lá para a varanda, aí subi, a mulher terminando o almoço, aí eu subi na varanda e olhando o movimento embaixo, o condomínio fechado. E eu disse, eu tenho 2º grau, velho. E o cara me chamando de doutor, morando num lugar desse, de aluguel. Nada contra quem paga aluguel. Mas eu não tinha onde morar, né assim? Digo, rapaz, eu sou doutor de nada, não tenho onde morar, não tenho curso superior, não tenho uma empresa própria, sou empregado. Aí foi onde a minha virada de chave, de bicho, eu tenho que fazer um curso superior. E como eu já era empregado desde 92, eu digo, não posso continuar sendo empregado não. E no caso eu vou sempre depender de uma caneta. O cara vai dizer, ó, tá demitido, pronto, acabou, perdeu o emprego. E aí volta, deixa de ser doutor e vai ser qualquer outra coisa que você se encaixar no mercado depois. Aí foi aí que eu acordei, digo, ó, eu tenho que fazer uma profissão, eu tenho que estudar um curso que eu seja dono do meu negócio. Ainda pensei em administração, mas administração ainda vou ter que ter empresa de alguém para administrar, ou então eu tenho que empreender. É mais difícil empreender sem recurso. Enfim, então eu achei que a contabilidade e o direito eram Os caminhos mais concretos na época. Era. Então assim, aí foi isso aí que aconteceu. E foi quando aconteceu tudo mesmo na minha vida. Quando eu me formei em ciências contábeis, pronto. Aí eu senti aquele ar de liberdade, né? Não gosto de falar nem nesse nome, que é um concorrente nosso de um empreendimento que a gente tem. Que nós temos a Metropolitana FM aqui em Caruaru. E Liberdade é um nome, a concorrente, né? Mas assim, foi o estado. Sacada, né? Me formei e digo, pronto, agora eu sou gente. Agora eu sou contador, agora eu não morro mais de fome. Pronto. É. Com 3 filhos na época. Eu digo, agora eu não morro mais de fome, não. Agora depende só de mim. Eu costumo dizer que contador ele enverga, mas não quebra. Pois é. Então assim, inventei várias coisas e a contabilidade se mantendo. Porque é o que aconteceu. Você hoje tem 100 clientes, 200 clientes, você não vai perder. Assim, né? Eu tenho fé em Deus que nunca isso aconteça. Você não vai perder os 200 clientes. Tem que ser uma tragédia. Uma catástrofe, né? É uma tragédia. Então, assim, eu na minha lógica de ir atrás da profissão, digo, ó, de gostar mais ainda da profissão, que você tem 100 clientes recorrentes. Né? Assim, todo mês você tem um honorário que for. E você não vai perder os 200 clientes, os 100 clientes. O Você medo perde para um- todos eu acho que só foi a pandemia, né? É. Até o negócio encaixar Então, realmente. você perde um, perde dois, perde três, perde quatro, mas não perde os 200, não perde os 100. É verdade. Né? Assim, então, assim, é uma profissão que, bicho, se você se entregar a ela e se atualizar e se manter atualizado, você é sem comentário. Eu indico para qualquer pessoa. Para você ter uma ideia, quando a gente tava conversando ali, um pouco antes de começar, a Tony até brincou, disse, eita, para me atrasar, ele levei uma bronca. Eu disse, por isso que você virou um homem. Porque a gente
a gente que é pai, eu digo isso porque eu tenho dois, um de 8 e um de 1 de 6 meses, às vezes eu dou a bronca, mas dentro de mim eu fico, mas bicho, peguei pesado, mas eu né? disse, não, vou botar o terror que é pra ele entender. Que tipo, tem 8, mas daqui a pouco tem 10, tem 12, tem 14. E então, às vezes a gente é duro pra gente tentar formar homens melhores do que a gente, né? Que a gente normalmente se espelha do meu pai, tu tem 27, eu perdi meu pai com 17. Quando eu comecei a trabalhar contabilidade, ele morreu, foi atropelado. Então, assim, a gente passa um tempo perdido. Então, quem tem o pai perto, trabalha com o pai, eu acho que é a dificuldade do relacionamento, mas É também grande. a sabedoria de vocês dois saberem dosar. Tony Segurança. de ser duro com você quando ele tinha que ser, para que ele formasse um homem, porque nem todo, às vezes a gente tem gente que ele envelhece, mas ele não amadurece, né? Então a gente às vezes numa porta fechada, com um não, uma coisa, então você foi buscar seu espaço. Então hoje você está aí, tem seus clientes, tem nessa, assim, eu acho que aqui em Caruaru você é um dos pioneiros nessa questão digital, tá? Então, é, às vezes ele fechou a porta, para ele também foi difícil, mas também, assim, valorizando a sua, vamos dizer assim, a sua iniciativa, a sua parcimônia de querer aquilo ali e se espelhar nele, e tentar ser aquilo ali, porque você também poderia ser o cara, ah, não, beleza, vou embora. Só que às vezes a gente pensa que vamos dizer assim, a bronca do pai é pesada, quando a gente vai lá para fora, enquanto o pai bate nas costas, os caras dão um burro na gente, Sim. né? Então, assim, acho que é parabenizar vocês por isso que vocês construíram isso aí. Hoje são dois excelentes profissionais. E, como o Tony falou, você tem esposa, o Tony tem outro sócio. Então, assim, são muitas relações, assim, paralelas que há entre a vida pessoal e profissional de vocês, que vocês conseguem, assim, levar tudo com maestria e sempre somar, e vocês mostram uma relação bem sólida, entendeu? Tanto que a gente sempre vê ou vê nos cantos, uma coisa ou outra, não é aquela relação, vamos dizer aqui, aquela relação fake, que não, eu tô aqui, não, tá certo, e depois não, são pessoas assim muito naturais, muito verdadeiras. Então, Deis, o que eu aprendi durante essa jornada, né? Eu levei muito cacete em relação a quando eu voltei, né? E assim, a gente falou da pandemia e tal. A pandemia para mim, ela, assim, eu tive o aprendizado na volta, né? Quando eu voltei, eu trouxe, vou de volta para o escritório, mas ainda eu era empregado. Só que a gente trabalhava com show, com banda. No final sobrava ali 1.000, 1.500 das bandas. Oxe, vou ser produtor de banda, né? Eu não levava a contabilidade a sério. E aí, quando acabou que veio a pandemia, só ficou a contabilidade. Eu digo, rapaz, o ouro tá aqui, viu? O ouro é isso aqui, não é outra coisa não. Aí foi quando eu comecei a produzir conteúdo, foi quando eu comecei a me posicionar no digital, falar de contabilidade digital. Aí foi fluindo. E aí foi que eu comecei realmente a empreender, né? Meu primeiro cliente foi em 2020. Até então eu era funcionário do escritório e ganhava meu dinheiro e tal, vestia camisa, mas era funcionário, né? Meu primeiro cliente foi em 2020. E eu sempre fui muito acelerado, né? Eu sempre fui muito para agora, para hoje, né? Eu acho que é devido minha vida toda foi assim, né, pai? Eu perguntei que eu na psicóloga, né? É de Ai, 7 meses. Ele. Mas é mesmo, é verdade mesmo. Nasceu de 7 meses. Aí é ipsiliter, como diz o ditado, como diz que o cara de 7 meses é acelerado, né? É agoniado. já Mas nasci, confirmo, né? minha É esposa verdade, também é. é verdade mesmo. Aí eu sou assim, sabe? E aí eu entendo que é o conjunto perfeito, é exatamente, tipo, e eu entendo o meu lugar, porque pra mim foi difícil chegar na sociedade que era ele e Fabrício. Tipo, pô, como é que eu vou dizer aos caras que eu sou sócio? Como é que. Verdade. Pô, quem é tu? Doido? Tá chegando agora. Peraí, pô. Então, nunca me deram colher de chá, não, doido. Sempre foi aqui, ó. E eu, ó. Os dois, assim. E aí, hoje eu vejo que o encaixe é porque o mais novo ele precisa do mais velho, velho. Enquanto a galera não Perfeito. entender Isso isso, mesmo. porque eu vou na minha aceleração, mas você. E aí? É assim, aí. Tudo que eu vou. Todas as negociações que passam pela minha vida. E aí, pai? Aí ele detona, meu velho. Não alivia, não. Porra. Né? Chegou, fica assim, ó. É porque tem muita empolgação, né? Muito entusiasmo. Mas é aquilo que eu É, falei lá. É as experiência. ideias, a inovação com a experiência. É, E aí o que a gente não encontra muito, o que os mais novos não fazem.
Meu sonho Às é ter vezes, trabalhado com meu às pai. vezes você quer ir, Entendeu? você tem a ideia, você tem o manejo, mas você teve o quê? A humildade. E aí? E- Tô certo mesmo ou eu vou cair? Isso. É. Eu digo a ele assim, até atrapalhar Não, você. Eu digo a ele assim, ó, tu com 28 anos, tu tem mais do que eu tinha na época, muito, patrimonialmente falando. Então tu com 49 anos, tu vai dar em mim você ter um empregado, se comparado patrimonialmente. Então, cara, tem paciência, que a gente vai ter o tempo de tudo. Tu tem apenas 28 anos, que ele é acima, ele é 220, né? 380, ligado, 380. Quando era mais novinho, ele era calminho, quem era acelerado era a irmã. Hoje a irmã é calma e ele é acelerado. Então, assim, tem calma, que a gente vai chegar lá. Então, assim, tudo com o tempo. Eu queria ter meu pai trabalhando comigo para ouvir conselhos. E a sorte que eu fiz de tudo, assim, às vezes a gente faz coisas enquanto pai e não é planejado, não. Assim, a gente é um robô, né? Vai criar um Sim. filho lá. Aqui a metodologia é essa, Sim, sim. nesse Sim, semestre é não esse tem aqui, como. no outro Perfeito. semestre é aquilo ali, não. Só que a gente vê que acertou. Muitas coisas a gente acertou, mais do que errou. Então, assim, um exemplo, só um exemplo bem prático, que ele tem muitos exemplos que a gente implantou na época. Dá um livro na nossa história. Muitos exemplos que a gente implantou na época, naturalmente, sem planejar, sem ter um manual. Ele chegou para mim, pai, olha, vai ter os jogos. Hoje todo mundo faz com os filhos. Vai ter os jogos interescolares lá e é tanto. Aí eu dizia, eu dou quanto por lanche para tu por dia? Ele dizia, tanto. Pronto, tu pega esse dinheiro, guarda, paga o uniforme e pega o lanche lá no armário, que eu já fui à feira, tá lá lotado lá o armário. Queria levar lanche, não. O cara não quer levar biscoito, né, velho? O cara quer comprar lanche na cantina, tá ligado? Eu faço isso com o meu. Eu digo, ó, se tu É isso quer aí. participar dos jogos, tu pega o dinheiro do lanche que eu te dou e compra o uniforme. E agora o dinheiro, o lanche tá ali na geladeira, no armário, te vira aí. Se a graça o cara comprar coxinha, refrigerante, né? Não, aí não. Aí eu não pago luxo, né? Eu pago o básico. Eu sempre criei meus filhos dizendo, olha, eu vou te garantir o básico para tu viver. O básico. Até tu se formar, eu garanto. Assim, eu não vou matar nem roubar, mas eu deixo de comer e te dou. Agora, assim, supérfluo eu não te garanto. É consequência, é por acaso. Então, sempre foi. Ele tem 28 anos, sabe, tá aqui testemunha. Pai, eu queria o Play 5. Eu digo, eu só posso dar o Play 2. Pronto, aí dá o Play 2, Play 3, o que fosse. Mas eu não, sempre trabalhando na retaguarda para o cara nunca ter o que queria. A verdade era essa. Exato. Sim. Não sei se psicologicamente será bom, então assim, se ele me pedia 2, eu dava 1. Pedia 3, eu dava 2. Sei lá, sempre diminuía o que ele Não ter a pedia. vida fácil. Então essa foi uma teoria que eu adotei de criação, que para muitos era tortura, era maus tratos, enfim. Mas E eu acho que agrega muito valor. e ele superou todas as barreiras. Eu colocava uma barreira, ele pulava. Eu dizia, pô, bicho é enrolado. Por isso que eu digo que a conta lá me escolheu, né? Porque Então assim, eu botava a barreira e dizia assim, ó, tu não vai passar aqui não. Fica aqui. Se tu quiser, tu pula. Aí quando eu olhava, o bicho pulou. Eu digo, tem cultura, né? Então, ó, se tu quiser, é assim. botar assim agora. Só vou dar 100. Ele ia. Eu digo, ó, o bicho quer dizer, se você for mensurando isso de um filho, de um colaborador, no final ele vai ser seu sócio. Perfeito. E o seu filho vai ser um exemplo de homem na vida. Não é que eu tenha feito isso não, planejado não. Foi a vida que Deus, Perfeito. né, nos deu. Então assim, eu sempre coloco um obstáculo para dizer assim, eu dizendo a ele, né, que tem uma atividade da gente de show que a gente fecha a porta. O cliente liga, eu digo, ó, é tanto. E fecha a porta. Pá, e sai. Aí o cara abre e fala, mas eu quero. Eu digo, ó, mas eu preciso disso, disso, disso. E fecha a porta, sai de novo. Aí o cara fala, eu vou fazer isso que você está pedindo. Então assim, eu sempre para ele, eu fechei as portas. Fechei as portas no seguinte, de botar dificuldade. Ó, se tu quiser assim, se eu quero. E eu digo, o bicho tá desenrolado mesmo, é disposto. Se fosse outro cara, dizia, oxi, eu vou trabalhar com meu pai, pedir esmola, né? Então assim, ele foi sempre demonstrando que queria trabalhar comigo. Ele sempre, o sonho dele era trabalhar comigo. E eu digo, esse cara quer mesmo, para entregar a chave do escritório a ele. Será que é? Porque se de repente acontece, você vê que os pais morrem e os filhos acabam que o pai construiu, não é assim? Perfeito, perfeito. Não é assim? Isso Então, mesmo. assim, eu com essa ideologia, eu digo, rapaz, o que mais vejo aí é o empresário tal morreu, os filhos brigaram e tal, acabou tudo. E eu sempre vendo isso, eu digo, rapaz, será que esse bicho vai ser meu herdeiro mesmo? Vai construir, vai continuar o legado? Eu fechava. E ele vinha, não, pai, não deixa eu passar que eu quero. Aí abria uma brechinha e passava. Eu digo, rapaz, tu vai mesmo, vou. Aí dizia, ó, eu quero uma moto. Aí eu digo, vou comprar uma moto boa pra você. Aí comprei uma Pop. Foi ou não foi? Nada contra, né? Não, gente, Ai, comprei doido, a Pop. pô. Rodou um pouquinho, Ô, diga. som, pô. É sério, é Uma sério. ponteirazinha. Você que é pai, contador e tem um filho querendo, você tem que fazer mais ou menos assim, né? Que, mais uma vez, não foi manual, não foi pensado, não. Era na hora que dava a ideia de ser.
Eu quero uma moto, pai, porque eu tô em pé, não E sei o que. andava na Bros dele, tá ligado? Tipo, né? Me Aí eu digo, achava, você né? vai andar de Bros. Você vai andar, viu? Aí eu tomo uma pop. Aí pronto, virou-se na pop. Depois, pai, eu queria comprar uma moto melhor. Eu digo, tu tem quanto? Tem tanto, pronto, eu completo um pedaço e vendo a pop e dou um pedacinho, tu tem que pagar a diferença. Paga a diferença. Pai, porque de moto se molha, não sei o que, eu queria um carro. Eu digo, pronto, vamos lá na feira do troca. E ele olhando os carros caros, olhando os carros caros, eu digo, não, eu só tenho dinheiro pra isso daqui e tu paga a diferença. Tu vende tua moto, né? E eu pago essa diferença aqui. Ô, bicho, nem direção hidráulica tem. Era foda, com um Celtinha, tá ligado? Então, assim, mas sempre se você olhar no final, é o resultado. Hoje tem carro, direção hidráulica, carro condicionado, tudo que, né, que trabalhou para ter. Mas assim, mas ele teve que ter passado pelo processo para hoje dizer, não, velho, eu sei porque eu tô aqui, eu sei porque eu cheguei aqui, né? Mas o processo é o que molda, né? O processo é o que fica. É. Se você criar, vamos dizer assim, eu tô no começo da jornada, ele tá com 27, o meu mais velho tem 8. Mas eu tenho, assim, algumas pessoas falam comigo, bicho, eu dou tudo. Pode não. E tá dando errado aqui. Tá, não sei o que ela disse, aí talvez o problema foi dar tudo, ó. Não dá tudo. Entendeu? Porque tudo é tudo na vida que a gente tem fácil, a gente não valoriza. Isso pode ser o que for. O cara chegou aqui pra você, eu até brinco assim no escritório, a melhor coisa que tem é você gastar dinheiro dos outros. É Né? tudo de Porque, bacamarte. porque a gente tem tanto problema com corrupção no Brasil. Porque os caras gastam o dinheiro da gente, o cara não nem pergunta o preço, só fala, eu quero. É. E passa o cartão e a gente paga pros caras. Né? Então, nessa relação aí de pai e filho, se a gente, vamos dizer assim, for só o que passa o cartão, só o que dá o dinheiro, o que é que a gente tá dando de exemplo? Nada. Nada. O meu gosta de jogar bola, aí esse ano, pai, as 3 chuteiras tá apertadas, a de futsal, de society e a de campo. Eu disse, beleza, tua mesada, olha, tu quer qual? Aí a gente saiu olhando, eu disse, pronto, com tua mesada, ele comprou a de society, aí eu comprei a de futsal, e a gente tá juntando para comprar a de futebol de campo. Então, assim, eu acho que isso é feito o que você falou. Não é querer dificultar, não é querer ser ruim, é que a gente quer formar homem, a gente quer formar cidadão. Júnior quer formar grandes mulheres, as filhas dele. Porque nada que é dado de mão beijada, pelo menos até hoje eu tenho 40, eu vi que frutificou. Então, Né? assim, se Na- você não testar, a sociedade reprova. Sim, Se você não testar e aprovar em casa, a sociedade reprova logo. Perfeito. na verdade é agregar valor, né? Eu ainda tenho uma dificuldade a mais, né? Minha mais velha, a gente demorou um pouco a ter diagnóstico e a gente tem diagnóstico de TEA dela, né? E aí é tudo novo, porque é tudo preto, é preto no branco literal. É 880. E aí como é que você costuma dar? Como é que você vai dizer não? E como é que você vai sempre dar e você vai negar? Na possibilidade de entrar numa crise Sempre deu e agora emocional. Cara, mas a gente conseguiu. E aí é no lado emotivo, é realmente de desregular e dar aquele abraço, dizer, calma, vai ter a hora. É colocar uma mesada, né? E a mesada levou, eu quero, quer? Você não tem seu dinheiro? Guarde. De vez de você lanchar na escola, junte dinheiro. E aí hoje com 8 anos, minha filha junta a mesadazinha dela, já emprestou dinheiro ao avô, queria comprar uma boneca. Aí tinha lá uma My Little lá, quase 200 conto uma boneca. Aí foi juntar, tinha lá R$ 140. Papai, falta R$ 40. Bora juntar um pouquinho? É porque eu queria ela agora, tal. Aí, tá, vamos fazer o seguinte, vamos pro shopping. Me deu dinheiro. Você vai ficar sem dinheiro. Aquele presente que você quer, que é mais caro no final do ano, você vai ter que juntar mais. Aí disse, não, mas eu quero a boneca. opção, né? E hoje a gente vê que escuta muito bem um não, aceita. Logicamente que tem toda a birra de uma criança típica, Não. vai achar ruim, vai chorar. Mas quanto a gente está agregando de valor com a dificuldade do TEA? É isso mesmo. E não é fácil, mas, cara, é isso aí, é o que Tony fez, é a gente procurar agregar valor. E aí é onde é que a gente fica orgulhoso quando dá certo. Eu acho que Tony aí tem um super orgulho Tenho. de filho aí, e a gente, quando vê isso dar certo, quando a gente escuta de um cliente, de um amigo, de um irmão, de um primo, que aquela estratégia de dar tá dando errado, porra, velho, consegui. Lá em casa tá diferente, e eu acho que é o caminho certo. Isso, eu sou muito criticado pelos meus parentes mesmo. Porque tem um olhar carinhoso, olhar da emoção, né? Romântico, né? Olhar romântico no negócio. E eu sempre na razão, fui um cara muito razão. Aí sempre sou criticado, mas eu vejo que tá dando certo. Pelo menos com esse que tá mais perto, porque eu tenho outros filhos, mas esse que tá mais perto,
ele tá funcionando. Tá funcionando, é exemplo para os outros, né? Os outros estão meio desgastados, assim, porque eu vivo longe, outro, a mãe não deixa o cara aplicar a teoria do cara, né? Tem a pessoa, ó, vou aplicar meu método. Método BOP, né? Aí, não, você é doido, isso é coisa do passado, né? E aí o cara começa a fazer, aí a mãe não deixa, enfim. Mas esse aqui, como viveu mais comigo, sem muita presença da mãe dele, que era em outra cidade, então era o método meu mesmo, só eu, e o que eu fazia era é o que era. Mas E chamava a atenção, e isso, e vai ser assim, se tu não estudar, tu vai ser zelador da tua irmã, tu vai trabalhar no apartamento, vai cuidar das coisas. Aí isso ele Aí, foi. ou seja, você vai dizer, fui duro, você mentiu? Não. Não. Né? Então assim, fiz isso e ele dizia assim, hoje ele, aí, se eu tirar onda comigo, aí vê se eu não cheguei, eu digo, tá chegando, vamos embora, né? Então assim, ele teve um obstáculo, ele teve um desafio, que podia ter dado nada, jogado A toalha, né? a toalha e dizer, "Oxe, que nada aí. Por que o pai desse cara não ajuda esse filho? Porque ele mesmo não quis, porque ele desistiu, né? Quando eu fechei as portas, quando eu coloquei as barreiras, que eu olhava para ver se. Eu sabia que ele era capaz de superar, ou não. Só dependia dele, né? Quando eu fiz isso, se ele de repente, nada, seguia a vida dele, casou e trabalha numa loja, trabalha nada contra, mas aí foi a vida que ele escolheu, não tinha nada a ver, continuou sendo meu filho e dizia, eu não fui mais para frente que meu pai não deixou, meu pai me proibia, mas deixa que tinha sido fraqueza dele, Sim, era não, desculpa, não né? chegou porque não quis, né? Porque ele não preguiça de seguir, né? queria o mais fácil. É, mas bicho, era tanto regime de militar, eu nunca fui militar, mas era tanto regime de militar lá em casa, que eu também nunca fui militar, nem sei se era o regime militar, mas era tão rígido, que eu dizia, ó, 10 horas tem vai que ter- namorar, né? 10 horas tem que estar em casa. Escutei muito isso. 10 horas tu tem que estar. Se 10 e 1 tu chegar na porta, nem bata. Pode dormir na calçada. Na hora que tava bom, tem que voltar. Não. E, Mas o bom não é isso não, vou contar a parte boa. Nada que tá bom não. O bom era o cara vir do bairro Petrópolis pra Vila Quino de bicicleta. Nossa, Pra liga o chegar em turbo. 10 horas, né? não, e a namorada. Aí, tipo, na hora de ir embora que dá o esquente, né? Aí, 9h40, eu vou ter que ir embora, tem que ir embora. Ela, não, peraí, tome beijo. Eu digo, Me eita, ferrei. E olha bicho, na hora, que olha na hora. né? E aqui, ó. Chegava, tava molhadinho. De 10 horas, quando chegava em casa, tava molhadinho só. Digo, olha. Quer dizer, mais um exemplo, tá passando no teste, tá entendendo? Então, assim, um cara desse é pontual, que. Vou falar da pontualidade, né? Deixa eu falar. Muda, pula, né? Um cara desse é pontual. Quer dizer, você vai começando a dar conceito, dando ok, dando visto no processo. Cheque, né? Vai deixar aqui assim, ó, tá ok, tá ok, tá ok. Quer dizer, até para você delegar, até para você passar o seu legado para uma pessoa que você sabe que você treinou, ou então que superou todas as suas expectativas, né? Até isso você tem que ter interesse. Não é só ser filho, não é só ser marido, mulher. É você ter certeza que aquela pessoa tem alguma coisa que você aposta nela e diz, eu aposto nesse empregado aqui, ou nesse filho, nessa esposa, ele tem condições de ser sócio do nosso negócio. Sim. Porque ele é um cara que supera todas as dificuldades. É aquela questão. Hoje você tem um trunfo, né, de tudo que aconteceu. E na verdade ele se torna um espelho. Isso. Um espelho para os próprios irmãos. Isso. Eu sei disso, assim. Que Deus queira que eu tenha certeza, mas eu sei que ele vai fazer a mesma coisa que eu fiz com o filho dele, com os irmãos que quiserem seguir ele. Tá difícil, viu? Vai fazer não? Não, tá difícil. Porque eu não entendia, né? A rigidez dele, mas o cabo dar não pro menino não é brincadeira, não. Agora sim, eu tenho que ser o chato da história, né? Porque a mãe não briga, É isso os aí. avós pai é que cria, vou e vou E estraga, estraga. né? Aí ela passa o dia na casa da avó, meu amigo. Aí ela chega em casa como um furacão, tá ligado? Aí ela fala, pai, você é muito chato. Eu digo, meu Deus do céu. Mas tem que ser Eu essa vivi questão, né? isso, eu sei lidar agora, né? Não! Aí eu digo, oxe, peraí, mocinha, que eu vou enrolar você aqui. Então aí eu tento. Mas vai ter o tempo, agora Vai é ter, criança, é, né? Agora é. é criança. Quando acordar pra vida é que a gente começa a apertar o Sim, parafuso. mas não pode dar colher de chá, não, porque a minha ela tem um gênio muito Eita. forte. Essa geração Z é complicada. Ela é muito forte e ela não quero, não vou. E aí o cara diz, oxi, você vai sim. Né? Então é desafiador, porque aí o cara vê na prática o que vivia, né? O que a gente vivia, né? Pessoal, concordo com vocês aí em tudo que foi falado. Até eu acho que um dos maiores exemplos de saber que você acertou é quando você vê o filho que deu certo, né? A gente tá chegando no final aqui do nosso tempo, da nossa, acho que eu vou dizer nossa conversa, nossa brincadeira divertida, acho muito engrandecedor, tá? Eu queria que vocês fizessem um resumo um pouco
contabilidade tradicional, a dificuldade dessa transição da contabilidade tradicional para digital, que basicamente, vamos dizer assim, a pandemia, ela não passou, ela derrubou o que aqui existia para criar isso novo, né? E já também, qual o conselho de Tony Pai para futuros pais ou para os pais atuais que pretendem, você já falou um pouquinho aí de alguns exemplos que você dava para Tony, que pretendem, vamos dizer assim, que os filhos sigam na mesma profissão ou em profissões distintas, para, vamos dizer assim, serem grandes cidadãos. Tanto essa pergunta serviria para vocês dois, tá? Então, eu queria começar com o Tony. Enfim, nesse sentido aí, a questão da transformação da tradicional, a transição da contabilidade tradicional para a digital, a gente vê claramente, nitidamente, o choque de cultura, né? Porque os clientes do tradicional, eles praticamente são arredio a se adequar à nova tendência que é a questão da digital. Mas assim, eu, apesar de ter iniciado na tradicional, eu encaro com bons olhos a parte digital, porque tudo se convergiu para isso. Ou seja, eu não imaginava ter um cliente em São Paulo. A gente estava discutindo agora no carro uma alteração de endereço de um cliente de São Paulo capital para Barueri, não é isso? Então a gente não imaginava isso no meu interior, não imaginava ter um cliente em São Paulo. Ficava muito no varejo local, no máximo Santa Cruz, Caruaru, Gravatá, no máximo do máximo Recife. Então isso era o meu, né? Vocês podem ter até outro pensamento. Mas naquela época eu dizia, não, eu tenho cliente em Santa Cruz, ter cliente em Recife já era Top. Oxe, você já era grande, né? Assim, mas sabendo que você tinha que ir em Recife, na prefeitura do Recife, protocolar um pedido de alvará. Então era um evento. Você dá entrar no alvará em Recife, você teria que Um dia. perder um dia, É. né? Então assim, com esse aí, porque eu sou a favor, entusiasta da modernidade da área digital, porque ela facilitou isso a vida da gente. A gente tinha, vamos dizer, nós tínhamos 30 clientes, 20 e poucos clientes. Hoje a gente olha na carteira, tem cento e pouco, tem. Eu digo, bicho, não acredito que a gente tem esses clientes todos, né? Assim, Só corrigindo, é mais de 200. então assim, é um número que eu não imaginava nunca ter. Se eu tivesse, há 10 anos atrás, se eu tivesse uma imaginação de ter mais de 200 clientes, eu digo, rapaz, eu não vou estar vivo para ver isso não. Então, com a tecnologia, isso explodiu. Porque agora você pode estar no Rio Grande do Sul, pode estar em São Paulo, pode estar no Rio Grande do Norte, pode estar na Paraíba, online. Ah, vê aí, dá entrada no Alvará, foi indeferido, tudo online, tudo através de e-mail, através de software. Então, assim, o negócio ficou. A contabilidade, o nosso sistema web já facilitou você trabalhar em qualquer lugar. Tem contador que tira foto na beira da piscina, na praia, com o notebook aberto. Então, isso foi já outro fenômeno. Então, assim, nesse quesito, eu sou totalmente a favor. Estou muito satisfeito com a modernização. Então, assim, o meu conselho para os pais, mães que pensam e sugerir aos filhos, porque a gente não consegue fazer que ele seja contador ou que ele se interesse pela área contábil, é primeiro que eles gostem, né, como eu falei, mas assim, mostrar a ele, degustar a atividade do dia a dia, evitar, porque dificuldade toda profissão tem. Se você for médico, você vai ver que o médico tem a dificuldade dele, não é igual a nossa. Se for engenheiro, o engenheiro vai ter dificuldade dele com cliente, com colaborador. Então, assim, contabilidade, ciências contábeis, contabilidade é uma das melhores profissões que eu vejo no mercado atual e com a modernização do processo. Então, assim, eu super indico e que os pais façam degustação dos seus filhos, mostre a parte boa do negócio, a parte da independência, a parte da rentabilidade, da recorrência, que quase nenhuma profissão você tem recorrência como a contabilidade tem. É um LTV infinito, né? Você não tem, assim, outra coisa que eu ouvi de um contador aqui, Michel, você pode ser contador sem precisar estar no consultório ou no escritório, como queira. Um médico não pode ser médico sem estar, a não ser a telemedicina. Né? A telemedicina está facilitando isso. Mas o contador, ele pode ser contador e sair do escritório e atender os clientes do mesmo jeito, enquanto outras profissões não podem fazer isso ainda. Aí a tecnologia veio para suprir essa lacuna das outras profissões com a telemedicina, com a teleconsulta de outras profissões. Mas
ainda é deficitária em relação à contabilidade. A contabilidade é uma forma de você escalar. Você consegue escalar sem estar dentro do escritório. Você está em qualquer lugar, você administra o escritório, você fecha balanço, você... Enfim, é uma profissão que para mim é uma das melhores do Brasil, que eu posso dizer. Né? Então eu recomendo e estou muito feliz. É tanto que eu tenho outras atividades, tenho outros empreendimentos, mas a contabilidade entrou no meu coração. Inclusive sou advogado, mas a contabilidade está no meu coração, está impregnada e não sai. Eu vou para o escritório todo dia, inclusive. Enfim, recomendo demais. Então, só trazendo um pouco, né, do que o Pai falou do tradicional para o digital. Quando eu cheguei com a história de contabilidade digital, que... eu disse, ó, pai, agora o negócio é contabilidade digital. Tá conversando, pô, esse negócio não existe não. Isso é aquelas contabilidades 99,90, né? Diga, não, pô, Ele aumentou um pouquinho, é 237, né, eu digo, 197. aí o bicho fica tirando onda, né? Tipo, quando eu chego, não, pô, é verdade, existe, a gente vai atender cliente de outros estados. Ele falou, tá aí conversando. Não, contabilidade é relacionamento, pô, contabilidade é ali. Como é que o cara vai lá e não sei onde tem que contratar? Eu digo, vai, pô, porque não sei o que, porque não sei o que. Né, eu tentando validar, né? Porque acho que o massa da nossa relação é porque a gente precisa se vender. Lá é assim, eu, ele e Fabrício, a gente Convenceu o outro, né? pressão, meu velho, pra você conseguir, tá entendendo? Então é todo tempo se vendendo até você, né? Então aí, né, vai tendo as objeções, né? A gente vai construindo. Aí, quando eu cheguei com esse negócio de contabilidade online, eu falei, isso existe não, pô, tá aí doido. Aí eu digo, não, pô, porque é massa agora, a gente vai conseguir uns clientes, 397, ele vai... Esses teus clientes aí de 1,99, doido. Cliente 99. E é fogo, é suado esses caminhos. Isso porque é assim, a gente tem um grande desafio porque é mais difícil para gerar rentabilidade, pô, você ganha, você, pô, entra no volume, né, mas quando a gente vai ver a margem, né, tá bem apertadinho ali. Então, foi bem desafiador nessa fase, né, quando a gente tava querendo trazer essa ideia do digital. Mas aí eu digo, meu irmão, velho, é fazer, porque os caras estão tirando onda aí, né? Aí comecei. Aí foi até que, tipo, quando eu comecei, aí chegava o cliente, porque normalmente como é que a gente adquire cliente? Indicação é o viés mais forte, né? Sim. E aí, vi um cliente pelo digital, aí o Fábio chegava. Foi de onde esse? É amigo de quem? Eu digo, não, pô, foi fulano. Realmente vinha de indicação, mas pela produção de conteúdo, tá entendendo? Tipo, mudou o caminho, No né? caminho. Né? Mas aí, esse é amigo de quem? Aí ficava sempre o primeiro, o segundo, o terceiro, aí, até que realmente eu digo, ó, Fábio, você se vê na tora. Até que aí ele fez, eita, pô, entendi, né? Aí foi que realmente a gente começou a trazer essa galera. E aí, assim, eu vejo que é a conjuntura perfeita, porque às vezes, quando a gente vem muito, eu sou muito esse viajero digital, eu aprendo diariamente com o Paulo e Fabrício, porque eu sou muito processo e entrega. Só que hoje eu tô aprendendo o quê? Tem que ter o coração, tem que ter o relacionamento, tem que ter a parte ali do tradicional. Às vezes é o mais importante do que a entrega. Não, é muito mais importante. Hoje eu aprendo isso diariamente. É tanto que hoje a gente tem um departamento lá no escritório que é de CS, que é para o quê? Contatos ativos, relacionamento, perguntar se o cara tá bem. A função da pessoa é essa, não é fiscal folha contábil. A função dela é se relacionar com o cliente. Por quê? Porque senão o cara vai dizer, meu irmão, esse cara só faz mandar um imposto, né? E não consegue gerar um valor para o cliente. Então, a gente tem que entender que é um conjunto. Não adianta o cara querer, escala e tal, e 297, né? Não adianta, velho. Não rola. Assim, eu até tô até mudando um pouco, né? Porque assim, o cliente 297 é bom, sabe? Mas a gente não consegue crescer, né? Acho que entrando um pouquinho nesse assunto, vou até mudar um pouquinho de assunto, mas a gente não consegue dar salários melhores, investir na empresa, porque a rentabilidade, pô, é apertadinha ali, o que vai gerar estresse na empresa, a verdade é essa, né? Sim. A gente gera volume e pouca recorrência. Assim, a pouca recorrência de rentabilidade. Isso, entendeu? Aí, assim, tô até mudando um pouquinho meu conceito de pai, tô aprendendo. No 99 tá rolando mais não. Aí ele fez, tá virando homem, né, pô? Então, assim, aí só que tá atrapalhando a questão do digital. O digital, ele virou, o escritório virou um supermercado de serviço. Não é isso? Verdade. Então, assim, um cliente, ele não é mais um cliente, ele é uma oportunidade de vários serviços, além da contabilidade, né? Perfeito. Então, isso
para que eu consegui ver isso, graças a ele, né? Graças a ele e a gente deixando sempre ele fazer e provar a gente que tinha futuro. Então, assim, hoje o cara vende certificado, vende registro de marca, o cara vende BPO, enfim, você sai vendendo um monte de coisas que um cliente talvez de 297 ele fica por 5 mil dentro do seu Da tua escritório. cartela. Não é assim? E a ideia na época foi realmente essa, né? Porque assim, como o pai falou, pô, a gente tinha 30 clientes e qual o desafio que a gente enfrentava naquela época? São 30 clientes, 30 empresas que, tipo, 40%, 50% era de 5 empresários. Um exemplo, porque tem a filial, tem, tipo, 2, 3 empresas. Então, o que é que eu tinha naquela época? A gente acabava que virava refém do cliente. Perfeito. Você um Se sai. aquele saísse ali, né? já levava 2, 3. A gente tinha 2 clientes que era metade, pô. Hoje eu já olhei que tem quantas filiais hoje? 13. Ó, tem 3 filiais. Na época a gente tinha 3, 4, só ela. Na época que eu Na cartela de 30, É, né? Ah, Aí tinha outro que deu mais 3, 4, já dava 8, né? Digo, tá doido, é 20% do negócio já ali, ó. né? Então eu tinha muito medo Entendeu? disso. Então por isso que eu fui atrás do 297, entendeu? Porque, tipo, qual é a minha missão? Minha missão é pulverizar. Porque quando a gente pulveriza, eu não fico na mão mais do cliente, né? Então, baixei a barreira de entrada e fui atrás dessa galera. Porque assim, não é 297, não tô queimando o preço, tá, gente? Tipo, é 297 pro cara que emite uma nota, um cara que é autônomo. É o que ele quer básico. Eu dou o que ele quer, pô. Entendeu? Então, é esse carinha, pô. Se for um comércio e tal, a gente vai mudando, mas era nesse perfil e aí a gente conseguiu trazer esse fluxo, né? De realmente pulverizar e, tipo, o cliente grande é muito importante, mas aí a gente parou de depender 100% dele, tudo grande, né? né? Tony, agora eu queria que você me desse, que o tempo da gente tá ficando apertado, um conselho para os futuros pais, para o pai que deseja fazer o que seu pai vem fazendo com você, passar um bastão ou que investir em um filho para uma profissão diferente da dele. Um recado geral para os pais que você poderia deixar para gente. Primeiro, não dê colher de chá. Gostou, tá vendo? Por experiência própria, né? Gostou, Por gostou. experiência própria. Se eu fui ruim, ele gostou, tá vendo? Do jeito que eu fui. Vai, foi ruim, mas foi bom, né? Não, oxe, tá doido, pô. Eu não. Hoje eu sou eternamente grato e digo diariamente a ele, porra, obrigado por tudo, porque foi isso, porra. E é aquela questão, eu fico até brincando, eu digo, pô, pai, o senhor não desistiu de mim, né? Hoje eu entendo em relação à minha filha, mas tipo, porque eu era maloqueiro, porra, né? Eu queria empinar moto, eu queria. Ganhar o mundo. Eu era MC, porra, tem vídeo meu no YouTube cantando. Eu queria pichar, era maloqueiro, tá entendendo? E aí, por isso que ele também, né, não foi colher de chá, enfim. Mas, se quiser cortar essa parte aí, viu, produção? Olha o conselho agora. Né? E aí, assim, o conselho que eu digo é esse, né? Não dê colher de chá e faça com que ele sinta vontade de querer estar perto, né? Como o pai falou, feche as portas. Porque eu acho que é pra você ver o que realmente seu filho quer. Né? Quando você ajeita demais, tá tudo fácil, pô. Tá tudo bom, tá tudo na condição. Então, não tem o prazer da conquista, né? Então, não dê colher de chá e tente mostrar realmente os desafios que a profissão mostra e realmente, tipo, é como o Fabrício fala, eu falo muito com o Fabrício diz, ó, Tony, isso aqui é nosso e eu quero que você, quando eu tiver mais velho e tal, que meus meninos vier, bota eles pra varrer. Tem que começar varrendo. Tipo, eu não gostava porque pai mandava, eu voltava 10 vezes na junta, na prefeitura. Eu voltava, pai, deu errado, ele fez, volte. Eu não sossegava até resolver. Então, assim, tem que viver o processo. Então, eu acho que a melhor forma de encantar o filho é fazendo ele viver o processo. Nunca coloque ele pra, não, você aqui seu escritório, sua sala, aí você tá fazendo errado. É realmente botar ele pra viver o processo, né? Vocês estão com crianças, com filhinhos, então, ó, filho, isso aqui é uma notinha, no meu tempo era D1, né? Passando a D1, conferindo 1 a 1. Então é isso. Então eu acho que esse é a sacada, é botar o cara pra sofrer mesmo. Se não sofrer, não dá valor não. Então, pessoal, a gente está chegando ao fim. Como o tema é o mês dos pais, eu queria. Acho que não está no roteiro, mas eu vou fugir um pouquinho. Acho que a presidente não vai brigar comigo. Eu queria que cada um, aqui tem Tony, mas você tem outros filhos, que cada um deixasse 30 segundinhos aí, um recado para seus filhos. Queria que você começasse.
Gente, primeiro, eu acho que pra mim, a gente vive num aprendizado diário, eu aprendi muito aqui, e a gente costuma dizer a questão que o quintal do vizinho sempre é mais verdinho, né? E quando a gente faz uma mesa redonda dessa aqui, a gente começa a ver que um pouco que você falou dos seus medos, dos seus anseios, dos seus acertos, é um pouco dos meus, mesmo o Tony falando. Cara, e minhas filhas, pra mim é tudo. Eu acho que elas vieram pra me mudar. Eu sou um pouquinho manteiga derretida, feito meu amigo Tony Filho. Mas é porque, assim, foi muita vivência. Meus pais se separaram muito cedo. E aí eu tive uma figura de um tio, que na minha vida desde pequeno, inclusive ele tá na minha casa, onde foi meu aniversário. E ele chegou de surpresa ontem. E, assim, foi um cara que, na falta do meu pai, tava comigo no dia que meu pai faleceu, por essa questão de separação. Fiquei muito mal, não queria nem ir para o velório. Mas ele veio de Recife, me pegou na mão, eu vou com você. E é uma pessoa que eu me espelho muito, é uma pessoa que eu amo demais, é uma pessoa que minhas filhas amam, chama de avô. E a experiência que eu tive com meu pai também, cara, posso falar que meu pai me colocou também no mercado de trabalho. Quem conseguiu meu primeiro trabalho na época, que foi com o Sérgio Murilo, foi ele, quando eu vim estudar na Fafica aqui, quando eu passei no vestibular. E sempre se mostrou presente. Né? A gente sabe que a dificuldade quando os pais se separam, tem a outra vivência, tem o outro casamento, tem os outros filhos, e às vezes a gente quer um pouco mais da presença e da vivência. Então, assim, eu sinto falta porque eu tento ser presente. Né? Então, assim, se eu for olhar lá para trás, pô, eu aproveitei pouco meu pai, em muitos pontos. Não pude vivenciar um pouco disso aqui. Mas logicamente que o desejo dele, o que ele queria, sei que onde ele tá abençoando todo dia também. E é um pouco do bastão que eu tento passar. Eu acho que eu aprendi a ser um pai melhor, um esposo melhor, um filho melhor. E hoje a minha galega e a minha morena, vou falar assim, né? São meus raios, são meu combustível diário. E é tudo pra elas e por elas, velho. Eu acho que seja em qualquer profissão, a gente tenta procurar o melhor, a gente tenta tentar passar bastão. Não sei se vai ser, né? A gente vê muitos talentos crescendo nos nossos filhos, mas logicamente creio que por todo o carinho, toda a desenvoltura de Tony, se ele visse que Tony Filho estava pendendo para outro lado, com certeza ele iria estar presente também e colocando Pulso, né? o mesmo pulso firme lá também, mas para que ele se formasse um homem, né? E é como você falou, eu quero formar cidadãos melhores. Eu acho também que o Té da minha filha veio me mostrar outro mundo, a outra acessibilidade. Passei um pouco dos 30 segundos, mas peço perdão. Mas é isso, eu acho que hoje também que a gente pode ver, eu acho que a contabilidade em si, o lado empresarial da gente, o lado de gestão da gente, como a gente agregou muitos valores hoje com as tecnologias, e uma coisa que a gente tem que ter também é o social. E o social também aqui. Mas eu acho que a gente, quando a gente vive um negócio, quando a gente vê que a nossa ferramenta pode ser útil para uma empresa e que a gente prova para ela também que ela pode ser melhor em outros pontos, né? Tanto como ou o empresário ou a empresa em si. E aí isso eu tento também fazer com meus clientes ou vivenciar questões sociais, porque a gente precisa também ter formação e dar exemplo. E não só é um exemplo de profissional, não é só um exemplo de pai. Eu acho que a gente também precisa ter um processo e ter um exemplo de cidadão. E é isso aí. Agora eu vou mudar um pouquinho. Eu queria que você começasse. Qual seria um recado que você deixaria? São duas filhas, né? Que você deixaria para as suas filhas. Só complementando um pouquinho o que o Júnior falou, veio na minha cabeça agora. Eu sempre tive a missão dentro de mim, né? Que eu não podia dar errado. Pela figura, né? Eu digo, pô, não tem como, tá ligado? Por tudo que ele fez, que ele investiu, né? E pela pessoa que ele é, é, eu dizia, velho, a gente tem que realmente fazer acontecer, tem que dar orgulho, né? Obrigado, pai, por tudo. E, e assim, o recado que eu queria trazer para minhas filhas é que tá sendo tudo novo agora, a segunda filha, né? E eu costumo dizer assim, pai, eu tá dizendo até ele, eu digo, bicho, parece que pro cara ganhar dinheiro, o cara tem que fazer menino. Né? E é incrível, bicho, porque as coisas acontecem,
né? Perfeito. Eu digo, agora eu tô lhe entendendo, bichinho, né? E assim, é tudo por elas e para elas, né? Às vezes a esposa não entende porque a gente chega tarde, porque isso, porque aquilo, mas é tudo para elas. E é sobre isso. Só queria falar só isso mesmo. Você, Tony, qual seria o Não, recado? agradecer. O meu recado é o seguinte: eu quero agradecer a Deus, né? E agradecer também a oportunidade que a gente está aqui hoje, a CAP, por esse podcast interessante, em homenagem ao Dia dos Pais. E a questão dos filhos, cara, eu não pensei em outra coisa na minha vida de não criar os filhos. Como eu falei, a minha preocupação diária era conseguir manter o básico para eles. O básico para mim está incluído alimentação, saúde e educação. É esse o básico meu, né? Tem gente que o básico é conseguir um almoço, um café, né? Mas pelo menos o meu pensamento era dar isso para eles e preguei isso. Graças a Deus, estão mais da metade já está claro que eu vou só dizer tem 6. Aí mais da metade já estão bem, já estão encaminhados já tem dentista, já tem contador, já tem administração de sistema, de TI, enfim, já estão no caminho certo, graças a Deus. E assim, eu sou muito feliz e eu dou graças a Deus por ter feito isso jovem. Ele está dizendo, sei porque quando tem mais filho consegue mais dinheiro, ele quis dizer, né? No comentário dele. Mas assim, ele disse, quando. É que eu digo a ele também, ó, quanto maior o seu balaio, que antigamente era balaio, né? Hoje é bacia, é o que for, né? Quanto maior o seu balaio, mais coisa você pode carregar. Ele cabe mais coisa. Então, só vai colocar dentro da sua cesta o que couber nela. O que não couber não vai ser levado. Então, vá com um balaio grande que você vai levar mais coisas, né? Cabe da sua força, aí depende de você, que se pode com peso ou não. Então, assim, sou muito feliz pelos filhos que tenho. Sou convencido de que fiz o certo e venho fazendo certo. Há críticas, há sugestões, questão de família. Mas, como o Tony falou, o Tony Filho falou, né? Que é Toninho não, é Tony Filho falou. E, Tadinho não, meu irmão. sim, então, a gente faz isso, é o propósito da gente, né? A gente vem para o mundo, ter os filhos e deixar eles independentes. E ser feliz, por dizer assim, ó, meu filho, e eu recebo muito elogio. Ele dizia, quando era mais novo, dizia, poxa, se eu conheço muita gente, todo mundo que me vê dizia, tu é filho de Tony, né? Tu é filho de Tony, né? Copinha, né, pai? Ele dizia isso, né? E hoje eu já chego nos lugares e faz, tu é pai de Tony, né? Eu digo, sou. Então, quer dizer, tá Inverteu a ligando chave, o né? jogo, e isso é muito satisfatório pra mim. Ei, tá desenrolado teu filho, isso, olha. Tu já pensou se fosse ao contrário, se fosse negativo? Sim, Ei, sim. bicho, te liga lá que teu filho tá complicado, isso, né? Isso mesmo. Como seria o pai ouvir um negócio desse, né? Deus me livre, né? Então, assim, pra mim, é uma satisfação pessoal chega a ser uma especialização, um mérito, um engrandecimento que a gente procura pessoal. Já ouviu o elogio dos filhos, ó. Fui pra tua filha, disse, a dentista já desenrolada. E foi. Foi, mas você já faz, ó. Coisa Missão boa. Que cumprida, massa, né? missão É. cumprida. A mesma coisa eu escuto mais dele. Eu chego em Caruaru, ah, teu filho Tony tá desenrolado. Enquanto ele tá em tal lugar, vi ele na internet, eu digo, pô, parabéns. Eu na minha cabeça, graças a Deus, né? Amém. Então é isso. E você, meu amigo Davis? Minha história, assim, nessa questão de pais parece um pouco com a sua. Eu não aproveitei meu pai, eu não tive essa inteligência que você teve. Quando eu tinha 17 anos, meu pai foi atropelado, né? Então, a gente pega ali na adolescência um pouco da rebeldia, então eu poderia ter vivido mais com ele, né? Mas eu também tive um tio que eu considero ele como um pai, que é um anjo que faleceu há uns anos aí. E se ele não tivesse pegado na minha mão naquele momento, eu acho que eu tinha me perdido. E meus filhos, eu procuro que eles sejam homens melhores que eu. Então eu sempre vou cobrar muito deles. E sempre, isso que o Tom disse na colher de chá. Mas é que eu quero o legado deixar para eles que não questão financeira, nada. Eu quero que eles sejam homens melhores. Eu sei que eu tenho minhas falhas, mas eles vão criar deles, mas eu quero que eles sejam melhores que eu. Então, é isso aí. Me emocionou um pouquinho. Para a gente encerrar, eu queria agradecer a Sheila de estar aqui hoje. Agradecer ao Armazém por dar esse espaço aqui, essa parceria com a CAP. Tá? E agradecer a vocês que estão aqui participando desse momento, a Júnior. Né? E pedir a vocês, contadores e outros ouvintes no geral, que sempre ouçam nossos conteúdos, que é sempre um papo e conteúdos bastante muito legais. Tá bom?
Um abraço, Deus abençoe e bom final de semana a todos. Valeu, pessoal. Valeu, turma. Valeu, Valeu. pessoal. Foi massa.